Bom dia, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje, amém? Aleluia, para a glória do nosso Deus, mais uma manhã, dia 28 de maio. Estamos caminhando realmente para fechar esse ciclo do mês 5. E eu sei que nós vamos declarar, irmãos. Alguns já podem declarar pelos olhos da fé. Outros só vão declarar no final em gratidão. Mas eu sei que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E nós vamos poder declarar e testemunhar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Se você tem essa porção de fé, essa medida de fé, já vá declarando isso, ainda que os teus olhos não viram muita coisa. Mas se você permaneceu aqui, é uma vitória. Aleluia. Amados, tudo fala, tudo. Deus é tão lindo e tão maravilhoso, Ele usa absolutamente tudo para falar conosco. Todas as situações que passamos na nossa vida, elas precisam ser pedagógicas, elas precisam passar para nós alguma lição, algum aprendizado, queridos. E eu estava muito mal esses dias, gripando. Eu estava numa luta. Na hora de gravar, era no efeito da medicação mesmo, clamando muito ao Senhor para trazer aquele alívio. E muito difícil. Vocês não imaginam quão difícil estava sendo, mas o dia de ontem foi o pior de todos. Como eu fiquei mal ontem. Porém, como eu estou dizendo para vocês, tudo fala. Eu estava tomando um antigripal, porque sintomas de gripe, um antigripal. E ontem, devidamente orientada e medicada da maneira certa, comecei a tomar a medicação correta, porque eu estava com a sinusite. Estou, com a sinusite completamente inflamada, não só a rinite atacada, mas a sinusite inflamada. E ontem comecei a tomar o remédio certo. Comecei a tomar um anti-inflamatório. Irmãos, eu estou outra pessoa. Eu amanheci. Parece que foi tirado com a mão. A dor que eu senti, o cansaço no corpo, a dor, tudo que vocês podem imaginar. Quem tem sabe do que eu tô falando. A cabeça não parava de doer, nem com efeito de remédio. E tudo fala. Quando eu acordei hoje, eu estava outra pessoa. Até a respiração fluindo, os olhos podendo se abrir todo. E foi instantâneo, enquanto eu lavei o rosto, que eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, sou outra pessoa, porque eu não sei vocês, mas eu falo assim, com o Espírito Santo o tempo inteiro, no espelho, eu falo, parece que eu tô falando sozinha, mas eu tô falando com ele. E eu falei, meu Deus, eu sou outra pessoa, eu falei, Espírito Santo, enquanto eu dormi o sono do justo, eu rejuvenesci. E ver, como ele é lindo, como tudo fala, amados. E o Espírito Santo falando. E como assim? Foi uma voz audível, externa? Não. É aquela voz, como se fosse uma voz na consciência, aquela voz interior que ela fala dentro de você que você não sabe explicar, irmãos. Eu não tenho como explicar, mas eu sei que é Deus. E ele, e foi bem assim, até quando você ia tomar o remédio errado? Até quando você ia se automedicar? Até quando vamos tomar os remédios errados e vamos querer efeito? Irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo. E é assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Estamos tomando o remédio errado e estamos querendo a solução do nosso problema. Um remédio errado, ele pode até aliviar algum sintoma, mas ele não vai resolver a causa. Isso se aliviar sintomas, se não piorar o quadro clínico. E muitos de nós estamos assim na casa do Senhor.
Estamos tomando o remédio errado. Aí sabe o que a gente faz? A igreja é ruim, o pastor é ruim, aí o louvor é ruim, aí eu vou mudar desse lugar, eu vou mudar desse emprego, eu vou sair desta casa, eu vou sair de perto de fulano, eu vou trocar minhas amizades, aí eu vou trocar de igreja, aí eu vou mudar tudo. Tudo, porque tudo é ruim, tudo é ruim. Aí você vai para uma outra igreja, você vai para um outro ministério, encontra outras pessoas, outros pastores, outro emprego, outros relacionamentos, porque tem pessoas também trocando de marido, trocando de mulher, trocando de família para resolver uma doença que não vai ser resolvida, porque a doença não é externa, a doença é interna. Estamos tomando a medicação errada, estamos culpando o remédio, falando que o remédio não presta, que o remédio é ruim. Aí o meu amigo Judson, ele canta assim: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu, aleluia. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E se nós fôssemos sinceros e dizer: Senhor, sou eu que sou ruim, sou eu que não perdoo com facilidade, sou eu que guardo mágoa, sou eu que tenho arrastado a minha vida inteira com ressentimento, sou eu que tenho trago dentro de mim marcas, raízes de carência, raízes de amargura, porque eu coloquei seres humanos em um lugar que não pertencia a eles. Eu estou frustrada, eu estou machucada, eu me sabotei, eu me defraudei. Se nós fôssemos mais sinceros, então nós poderíamos tomar a medicação certa. E a medicação certa, amigos, está aqui, meus irmãos, é a palavra do Senhor. É estar com Ele e deixar que a palavra dele nos revele e nos desvenda. Eu falei para vocês deste livro, Removendo as Raízes da Carência. É do apóstolo Luiz Hermínio. Você lê esse livro em uma sentada. É fininho, simples, tem 100 páginas. Porém, vai nos revelar quantas coisas na nossa vida a gente fez e continua fazendo baseado nos argumentos. Os argumentos são bons porque é baseado no amor, no serviço, mas no fundo não passa de uma raiz de carência. Por isso somos tão frustrados, por isso a nossa geração é uma geração tão ofendida. Tudo ofende. Qualquer coisa ofende, já se levanta as bandeiras e começa aquela coisa nas redes sociais e vai para as mídias. As pessoas estão fazendo e desfazendo relacionamentos assim, porque tá superficial, porque é mais fácil ser superficial do que remover as raízes da carência. A palavra também vai nos falar sobre raiz de amargura. Em nome de Jesus, pare de tomar o remédio errado. Pare de querer culpar pessoas, lugares e situações por uma doença interior, por uma doença que não está sendo tratada da maneira devida. Deixa o Espírito Santo te dar o remédio certo, a porção certa, a quantidade certa, nos horários certos e o remédio certo. O nosso Senhor é o remédio que cura a nossa alma, que sara. Nos sara. Ele é o Deus que nos sara, aleluia, amém. Isso é só a introdução, aleluia. Vamos entrar no nosso tempo de oração de Provérbios, o capítulo 28, aleluia, debaixo desse espírito correto, debaixo desse entendimento e desta... É uma revelação, a gente sabe de tudo isso, mas quando ela vem e trago à luz... É uma revelação, esse é o pão escondido, aquele maná escondido que Deus falou que tem pra gente. Ele tem um prato do dia no cardápio. E o prato do dia para mim é: não tome remédios errados, culpando o remédio. Tome o remédio certo e ele não vai curar, ele não vai sarar sintomas, mas vai sarar a causa, ele vai direto no que está te afetando. Aleluia! E o nosso tempo de estar a sós com ele é isso. É para ele nos dar o diagnóstico, mas ele não para no diagnóstico. Ele nos dá a medicação certa, na porção certa, no tempo certo. Aleluia! Até quando vamos tomar a medicação errada e vamos culpar o remédio que não presta?
Amém? Vamos orar? Aleluia! Oh, glória, obrigado, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu, Senhor. E sou eu que preciso da tua chuva. Sou eu que preciso das tuas águas me lavando, me purificando. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Aleluia. Nós não vamos fugir das situações, nós não vamos correr de problemas, não vamos mais fugir de situações mal resolvidas, de problemas mal resolvidos aqui dentro. Nós não vamos mais fugir, porque um justo, ele é intrépido como um leão. Você tem a intrepidez, você tem a coragem, a ousadia de um leão. E quando o leão de Judá ruge, não tem pra ninguém. Quando o leão ruge, quem não temerá? Aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor nos fez intrépidos como um leão para resolvermos as nossas questões. Aleluia! Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime outros pobres é como uma chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. O pobre que oprime pobre é uma chuva destruidora. Olha como isso é forte. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Guardar a lei, os princípios, né? Ele não vai exaltar, dar honra para perverso, louvar, dar honra para quem não merece honra, mas aquele que preserva as leis, os estatutos do Senhor, se indigna contra qualquer injustiça. Aleluia! Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo fala, né? Que o homem carnal vive do que vê, o homem espiritual do que não vê. E o homem espiritual a tudo discerne, mas em nada é discernido. O Senhor nos chamou para sermos pessoas espirituais. O meu marido fala assim, você espiritualiza tudo. Às vezes ele fala isso para mim, você espiritualiza tudo. Eu falo, amor, não tem como, eu vejo Deus em tudo, até num remédio. Até num remédio, eu tô falando para vocês, eu vejo Deus. Deus fala com a gente através de tudo e eu quero ouvir Deus o tempo inteiro. Aleluia! Melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é um filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha os seus pais. O companheiro de libertinos, ele é vergonha. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Esse é um dos poucos ditados popular que é muito forte e muito sério e que tem embasamento bíblico, não é verdade? Muitos ditados populares não são bíblicos, pelo contrário, ele vem contra a palavra, mas esse tem uma realidade, né? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para quem se compadece dos pobres. Aqui está falando que quem ajunta por ganância, ajunta bens por ganância e com juros, ele está juntando com um propósito, para deixar para outro, que vai ser justo no que vai fazer, em nome de Jesus. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, meu Deus. Não adianta orar, se desvia o ouvido de ouvir a lei. Mas lembra que no hebraico, ouvir é obedecer, porque para Deus, quem ouve tem que dar uma resposta. Então, quem ouve a lei precisa obedecer a lei. Então, as suas orações serão atendidas, serão ouvidas, porque quem se desvia de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Talvez aqui seja a resposta. Muitas das nossas orações não são atendidas. Tá faltando em nós obediência. O que desvia os retos para o caminho mau, ele mesmo cairá na cova que fez. Meu Deus. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos teus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Meu Deus. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. É verdade. É verdade que precisamos orar para que se triunfa a justiça. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa alcança misericórdia. Aleluia!
O que esconde as suas transgressões jamais prosperará, jamais será abençoado. Mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem que confessar e deixar para depois alcançar misericórdia. Olha como isso é forte. Aquele que esconde os seus pecados, as suas falhas, aquele que esconde os seus erros, os seus crimes, os seus delitos, ele nunca prosperará. Davi fala assim, se eu estou enganada é o Salmo 32, e ele fala, enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos apodreciam. É exatamente isso. Quem esconde algo, um pecado oculto, te consome. Mas em nome de Jesus, confesse, deixe. E então a misericórdia de Deus vai te refazer, vai te reconstruir, vai sarar o seu interior. Aleluia. Feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, espírito de temor. Aleluia. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Meu Deus, como um leão que ruge, o rugido do leão estremece. Como um urso que ataca, meu Deus, o urso fica de pé para atacar. Assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Em nome de Jesus, que não sejamos um povo pobre de entendimento, que não sejamos um povo pobre de sabedoria, que não sejamos um povo pobre, mas que venhamos ter discernimento sobre aqueles que nos governam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria, abre os nossos olhos. Aleluia. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. Meu Deus! O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra viverá, fartar-se-á de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. Meu Deus, isso é a palavra de Deus. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Meu Deus, que o Senhor tire de nós essa parcialidade, esse ânimo dobre, né? Nós somos parciais, nós tomamos partido de um lado, partido do outro. Você tá vendo? O Senhor não nos chama para tomar um partido, mas andar do lado da justiça. E a justiça e a verdade não está contida apenas de um lado, não, gente. A justiça e a verdade está no alto, no céu, em nome de Jesus. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, meu Deus, a inveja. É um câncer. Em nome de Jesus, manda embora esse demônio da sua vida, em nome de Jesus. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende um homem achará depois mais favor do que o que lisonjeia com a língua. Outra tradução diz assim: aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que o lisonjeia. Então, tá falando mais tarde, muitas vezes não vem na hora. É depois que a pessoa entende que aquela repreensão foi pra vida. E ela vai encontrar favor. Mais do que aqueles que ficou bajulando. Em nome de Jesus, bajulação não é honra. A gente precisa de um espírito de discernimento. Tem muita bajulação sendo chamada de honra dentro das igrejas. E os nossos olhos precisam ser descamados. Por quê? Por causa da cobiça dos nossos olhos. Por causa da cobiça do nosso coração. Por causa de raízes de carência dentro de nós. Nós aceitamos a bajulação. E também muitas vezes somos bajuladores. E
E estamos debaixo de um espírito de bajulação e temos a consciência que estamos debaixo de um espírito de honra. Mas a honra tem humildade, a honra não espera nada em troca, a honra apenas honra porque sabe que o outro merece honra. Não porque ele é perfeito, porque ele fez muito bem pra mim, é porque entende posição. Tem muito filho, homem e mulher já dentro da igreja, honrando líderes, pastores, mestres, apóstolos e não honra o pai e a mãe. É honra mesmo? Será que de fato você está debaixo do espírito de honra ou debaixo do espírito de bajulação, de quem te favorece? Amém? O que rouba seu pai e a sua mãe e diz não é pecado é companheiro do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Aleluia! Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre, Senhor Jesus, abre o nosso coração, o nosso discernimento, para que possamos discernir a Tua palavra debaixo de um espírito correto, para que não venhamos manipular essa palavra, que não venhamos contaminar este remédio, esse verdadeiro alimento, porque a Tua palavra, Senhor, ela é cura, a Tua palavra, Senhor, é remédio para a nossa alma, para o nosso corpo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, e guarde hoje esta palavra, em nome de Jesus. Até quando vai tomar remédio errado e vai dizer que o remédio não presta? Comece a tomar o remédio certo e então você vai ver as doenças indo embora, sendo tratada, sendo curada na raiz, na essência, em nome de Jesus. O machado está posto na onde, irmãos? É na raiz, porque é a raiz, o Senhor quer arrancar a raiz, quer arrancar pela raiz todo o mal, toda a doença da nossa vida, da nossa geração. Seja essa doença física no seu corpo, seja a doença na tua alma. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas com a alma amargurada que não libera perdão. E estão tomando antidepressivo, estão tomando um monte de remédio. Tem pessoas até com câncer no corpo. E o problema da raiz é a falta de perdão. É liberar perdão. É todos, Sheila? Não, é claro que não. Tem os casos clínicos. Mas eu tô falando de uma grande maioria. De muitas pessoas que estão com doenças emocionais. Estão cuidando do corpo. Estão tomando o remédio errado. E precisa vir com a medicação certa. Aleluia? Que Deus te abençoe. Fique na paz. E até amanhã. Beijo.